quando uma mãe volta para o trabalho, existem muitos caminhos e muitos sentimentos contraditórios. Existe o sentimento básico de culpa e de tristeza de se despedir da sua criança, de não estar mais disponível 100% do tempo. E por outro lado, o fato de não estar mais disponível 100% do tempo para a criança é libertador para essa mãe, porque estar disponível 100% do tempo para um outro ser é bastante desgastante, por mais amor que você tenha, né? A sociedade está posto aí, né? Acho que muita gente hoje já tem acesso a muitos livros, muita mídia social, que de fato a maternidade ela ainda pesa mais sobre as mulheres, né? Cuidar de uma criança deveria ser algo totalmente compartilhado. Eu acho que isso também tem um tanto do nosso lugar de mulher, de como a gente aprendeu a ser mulher, e aí a partir desse momento, como a gente decide que a gente quer ser mulher, e para a gente fazer essa transformação, muitas vezes é um processo puxado, né? No sentido de que a gente se sente culpada, porque a gente não está sendo aquela mãe que a gente imaginou que a gente ia ser. Nesse sentido, eu acho importante contar um pouco para vocês o que a gente pensa sobre o ideal, né? Eu acho que quando a gente se torna mãe, ou está para se tornar mãe ou pai, a gente tem um ideal da mãe que a gente quer ser ou do pai que a gente imagina que vai ser. E raramente eles se equivalem à realidade, né? O ideal e o real. E é muito generoso com nós mesmos a gente entender que se estamos atentos e sensíveis, vamos ser as melhores mães ou melhores pais possíveis. E isso é tudo que uma criança precisa. Uma mãe e um pai ideal não existem. E quando a gente fica brigando e lutando para estar sempre nesse lugar de ideal, a gente fica em sofrimento. Aí a culpa aumenta porque a gente não está correspondendo ao que a gente acha que seria o ideal e não serve para nada. Então você acaba voltando um pouco para uma rotina que te satisfaz de uma forma ou de outra, você gosta ou não gosta do seu trabalho, mas uma rotina que é importante para você por alguma razão, e isso pode ir te recolocando no mundo, agora transformada, uma vez mãe. E por um outro lado, para a criança é importante entender que aquela mãe também não é 100% para ela, e isso é muito formativo para uma criança. Então é legal a gente tratar dessa culpa, né, do retorno para o trabalho, que muitas mães sentem, não todas, mas muitas. A gente não tem que ter culpa de ter uma vida independente do nosso filho. Isso é fundamental para o filho ou para a filha, né? Isso é formativo, entender que não existe alguém 100% para ele. Ele precisa de falta para se constituir como um sujeito. E as mães podem querer voltar ao trabalho, né? Elas podem. Isso não significa que você não ama o seu filho, porque você não quer cumpriu a sua licença, foi muito bom para você, 4 ou 6 meses de licença maternidade, e agora você vai voltar ao trabalho. Eu sempre fico pensando assim que ser verdadeiro com a gente, carregar a nossa verdade de um jeito honesto, é um jeito muito bonito de educar as crianças. Uma coisa não exclui a outra, né? A gente vive num mundo muito cartesiano. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. E o ser humano não é assim, a gente não é dessa natureza. A gente tem um monte de sentimento ao mesmo tempo, a gente tem muitas emoções ao mesmo tempo, e tá tudo bem, né? Se uma mãe quiser voltar ao trabalho porque ela quer conversar com alguém adulto, porque ela está cansada de ficar em casa, isso é legítimo e vai em frente.